Milhares de cristãos enxergam as relações sexuais como um tabu. Para conversar sobre esse tema, convidamos Osiel Gomes, que é pastor e autor do livro O Melhor do Sexo. Ele traz uma visão esclarecedora sobre a evolução do pensamento cristão e a importância do sexo. Pastor Osiel Gomes, seja muito bem-vindo aqui à revista Comunhão. A Comunhão conversa com o senhor a respeito do livro O Melhor do Sexo, lançado pela editora Vida, e é um privilégio receber o senhor aqui. Para mim é uma alegria, é um prazer estar com vocês, a revista Comunhão, e poder partilhar esse momento, essa experiência gloriosa, e também contribuir para a vida espiritual, para a vida a dois dos nossos queridos irmãos, através dessa revista que objetiva trazer esclarecimento, edificação para a vida de comunhão com Deus, também para a vida a dois. O senhor poderia falar para a gente como surgiu, ao longo do tempo, alguns estigmas em relação ao sexo na religião e por que muitos ainda veem esse tema de forma distante, com medo? O senhor poderia falar isso para a gente? Amém. O apóstolo São Paulo, em Romanos 15:4, ele diz que tudo que foi escrito foi para o nosso bem. Quando nós buscamos dentro da perspectiva bíblica, desde o momento que a gente abre Gênesis, nos capítulos 1 e 2, na vida primitiva à luz da Bíblia, o sexo vai ser descrito sem qualquer pudor, sem qualquer estigmatização, depreciação. Então, essa depreciação, ela vai acontecendo ao longo do tempo devido às imposições e interpretações que se originaram de alguns teólogos, bem como também de outras religiões que passaram a atentar para a questão do corpo. Dentro do próprio platonismo veio essa ideia. Então, foi algo montado ao longo de todo um processo histórico que trouxe depreciação, estigmatização para a questão do sexo. Mas, à luz da Bíblia, quem observa Gênesis 2, Gênesis 3, logo há de perceber que o sexo, ali no aspecto primitivo, era puro, era aprovado por Deus, está lá em Gênesis 3:24, sem qualquer proibição. Trazendo isso para o casamento, quais os benefícios o sexo pode trazer para o casamento? O senhor poderia citar algum desses benefícios, como o senhor descreve na obra? São muitos benefícios. Primeiramente, um casal ajustado, afinado na vida a dois, traz uma comunhão perfeita no relacionamento, na vida humana, como também na vida sexual e espiritual. No capítulo 7 de 1 Coríntios, o apóstolo São Paulo, ele é bem claro nesse particular, quando ele diz que o corpo do homem não pertence ao homem, nem o corpo da mulher pertence à mulher. Um casal que vive a vida a dois na afinidade do sexo, como está lá em Gênesis 26, verso 8, a Bíblia deixa claro que Isaac, ele viveu uma intimidade perfeita com Rebeca. Brincavam. O profeta Ezequiel, que era também sacerdote, a Bíblia descreve ele como apaixonado, e Deus dizendo, eu vou tirar a delícia dos teus olhos, do teu prazer. Então note que a vida construída por um casal que se ama e que se entrega ao sexo sem qualquer inibição, vai trazer benefícios. Primeiro, uma intimidade perfeita. Segundo, o benefício de nenhuma das orações serem impedidas, como está lá em 1 Pedro 3:7, vai trazer o fortalecimento para a comunhão, como diz Eclesiastes 4, é melhor serem dois do que um, e vai trazer uma intimidade mais profunda para a vida a dois. Isso é maravilhoso e contribui para a harmonia, sem falar nos benefícios do campo psicológico, do campo emocional, do campo do relacionamento, e vai trazer um benefício para o prazer a dois, como está escrito em Provérbios. A Bíblia diz que os dois vão se entregar às carícias, à paixão, ao amor, e aproveitar os benefícios que foram dados pelo Deus eterno. E, pastor, no livro, o senhor descreve a questão do prazer no sexo. Mas o que muitos perguntam é, vale tudo entre quatro paredes? Existem limites? Quando nós compreendemos a palavra de Deus sobre o prazer, Deus nos fez seres com essa
peculiaridade, essa particularidade de sentir prazer. Eu sinto prazer de comer um frango, eu sinto prazer de beber um bom suco, eu sinto prazer de comer um pudim, eu sinto prazer. E antes do prazer, vem a fantasia. Quando eu penso num prato de comida, quando eu penso em uma comida típica, primeiramente ela existe no meu ideal, ela existe no meu pensamento. E quem dá isso para o homem é o próprio Deus. Interessante que nós não temos qualquer vergonha de desejar algo, de expressar o desejo de comer algo. E quando se fala do prazer sexual do homem e da mulher já ligados pela comunhão de Deus, o homem tem que sentir prazer pela esposa, a esposa tem que sentir prazer pelo marido. E ambos devem se entregar a essas carícias sem qualquer restrição. Está claro, quando nós lemos a palavra de Deus em Provérbios, o próprio autor, ele diz o seguinte, olha, se entreguem. E em Eclesiastes, em Cantares, que foi um livro escrito exclusivamente para exaltar o amor, o casamento e a vida a dois, a Bíblia não faz essa restrição. Na verdade, essa restrição ela surge de um processo histórico que vem dos pais da igreja, como diz Del Priore em um livro dela, e quando chegou no período medieval, a igreja ela transformou as mulheres que deveriam serem Martas no casamento, transformaram elas em Marias, que na verdade eles confundiam essa espiritualidade, dizendo que não se podia isso, não se podia aquilo. Nós sabemos que hoje há muitos teólogos que buscam tratar sobre essa questão, dizendo o que é e o que não é, o que pode e o que não pode. Nem o Deus eterno entrou nessa particularidade. Gênesis 2:24, ele deixou bem claro lá, deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Essa uma só carne, o senhor como estudioso, né, e professor de grego, hebraico, descreve o ato sexual, essa uma só carne? O senhor poderia descrever para a gente esse contexto bíblico? Com certeza, absolutamente, nós entendemos que várias palavras do nosso português, elas foram suavizadas, elas foram amenizadas com eufemismo. Mas quando a gente observa as partes, a carne, tudo isso estava atrelado à questão sexual. É bem verdade que os gramáticos e os exegetas, eles fizeram essa forma de atenuar para não causar um determinado problema. Mas se você, eu falo no livro, se você der a Bíblia para uma criança ler, quem lê Ezequiel 23:20, vai analisar que a Bíblia fala do tamanho do pênis, fala do próprio fluxo em relação ao sêmen, a Bíblia fala de fantasias, a Bíblia fala de duas moças que embebedaram o pai para fazer sexo. Veja que a Bíblia tem histórias pesadas em relação à vida sexual. Então, nos braços de uma mulher que o homem ama, ele tem que se entregar sem reserva. Agora, é claro, esse ato só pode ser feito por um homem que ama de verdade a esposa. E quando a esposa ama de verdade o marido. Senão vai se tornar simplesmente um prazer egoísta, narcisista, interesseiro. E, pastor, o senhor também cita o versículo que Paulo diz que, em vez de ficar ardendo de desejo, é melhor casar. E eu queria perguntar para o senhor, qual o lugar no casamento o sexo deve ocupar? O sexo deve ocupar tudo. Primeiro, nós fomos constituídos por Deus nessa anatomia, nesse aspecto biológico, com esse prazer. Deus nos deu, por exemplo, o maior Viagra que Deus deu para o ser humano é o poder da mente criativa, da fantasia. Quando nós atentamos para o livro de Cantares, o escritor diz assim, quando eu olho para a palmeira, eu me lembro de ti. Quando eu olho para uma gazela, eu me lembro de ti. Com que eu te comparo? Aí ela diz, eu estou louca de amor, traz passas, traz uvas. Veja que a Bíblia está mostrando o poder da fantasia que era praticado pelos homens de Deus. Então, essa particularidade que nós estamos salientando faz parte da Bíblia Sagrada. Em relação ao ambiente religioso hoje em dia, a gente vê dois extremos. Algumas pessoas que são defensores da moralidade e algumas pessoas que são liberais. E dentre esses dois extremos, quais são os maiores obstáculos para falar sobre sexualidade hoje dentro do ambiente religioso?
A grande dificuldade, quando nós tomamos esses dois extremos, dos liberais, como bem também dos conservadores, primeiramente eu vejo que muitos se prendem nesse aspecto do conservadorismo, porque foram, em boa parte, não todos, foram ensinados nesse assunto da maneira errada. Nós não podemos negar isso. E, por outro lado, os liberais, aqueles que, na verdade, já querem tomar o extremo, eles buscam uma liberalidade fora da palavra. Mas se nós atentarmos para a própria Bíblia, ela tem a praticidade do sexo dentro de um padrão divino que não traz qualquer problema. Como nós falamos aqui de Isaac, que acariciava a esposa, como nós falamos em Deuteronômio 24, que Deus diz, o homem ficará em casa durante 1 ano para alegrar sua mulher. Veja que Deus não está restringindo nada. Agora, o problema é quando o neoliberalismo é fruto de um liberalismo que não tem qualquer ligação com a palavra de Deus. E aí eu tenho que atentar para essa particularidade. Vamos pegar, por exemplo, os habitantes de Canaã. Os habitantes de Canaã eram liberais, mas as práticas sexuais eram as mais absurdas. E quando eu olho para Levítico 18, eu já tenho todos os tipos de sexo que Deus proíbe. Sexo entre a sogra, entre o genro, entre o pai e a filha, entre os animais. Deus especificou o que é pecado. Agora, eu não posso dizer, por exemplo, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Não existe essa para a vida a dois. Isso é uma decisão do casal, em comunhão com Deus, instruído pela boa palavra de Deus. Ele vai desenvolver uma vida ajustada na palavra de Deus. O senhor disse que quantidade de sexo não é qualidade. Como experimentar a plenitude da vida sexual no casamento? A plenitude da vida sexual, ela é primeiro construída pela intimidade e a valorização. Alguém perguntou, Jesus falou em sexo? Jesus não se prendeu no sexo em si, mas ele se prendeu na valorização da pessoa. Quem valoriza a pessoa, valoriza o todo dela. Valoriza o corpo, valoriza os dons, valoriza a pessoa em si. Então, quando Jesus diz para nós amarmos o próximo como a nós mesmos, ele não estava valorizando apenas uma ação, mas também o próprio corpo da pessoa. Então, para que esse sexo ele seja desenvolvido nessa intimidade, é preciso primeiramente ter o valor da pessoa em si, e não apenas do ato sexual. Há muitos homens casados que eles veem a mulher como um objeto simplesmente para derramar ou colocar nela aquilo que ele sentiu, e não é bem assim. Ele tem que olhar para a esposa como dádiva de Deus, como presente de Deus. E nesse particular, essa intimidade ela vai ser desenvolvida pelo valorizar do outro, e não apenas do teu outro para uma intimidade sexual. Foi nesse particular que Deus chamou Esaú de fornicador, de profano. Então, nós não podemos tomar esse caminho, nem essa atitude. E é muito importante frisar que dentro de casa os dois não são irmãos. São seres que devem se amar, se apaixonarem e viver ardentemente o fogo da paixão que foi colocado por Deus dentro de nós. Esse fogo, ele não vai ser aquietado com o Espírito Santo nem com a Bíblia, porque nem Deus trouxe isso para Adão, ele colocou isso em nós, e só a mulher e o homem podem viver essa intimidade. E pastor, no livro o senhor aborda aspectos sociais, emocionais, filosóficos, éticos em torno do sexo. Quais os benefícios fisiológicos que o prazer tem para o corpo humano, à luz da Bíblia e à luz do livro do senhor? Eu vou começar pela Bíblia. Quando nós lemos Gênesis 24, a Bíblia diz que Isaac estava chorando direto porque a mãe dele tinha acabado de morrer. Tinha acabado de morrer. A esposa de Abraão. Mas a Bíblia diz que ele se casou com Rebeca. E a Bíblia diz, nos versos finais do capítulo 24 de Gênesis, ela entrou na tenda, ele levou ela para a tenda da sua mãe Sara. E lá ele dormiu com ela. Eles se casaram, se uniram. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, o Isaac não chorou mais. Ou seja, o homem nos braços de uma mulher que saiba fazer ele se apaixonar, ele se derrete. E esse ato de derreter traz para ele alívio de estresse, traz para ele relaxamento muscular, traz para ele potencialidade masculina. Um homem que a mulher olha para ele e diz para ele o quanto ele é macho, ele se sente mais valorizado pela sua virilidade,
pela sua potência masculina. São inúmeros benefícios fisiológicos, isso sociais, emocionais. Dentro do campo bíblico e social e psicológico também. Sim. E, pastor, nós já estamos indo para o final da entrevista e nós também queremos perguntar para o senhor se existem mais obras vindo por aí, se o senhor poderia falar um pouco para a gente se tem outros projetos, livros que estão chegando. Isso, nós temos o projeto de escrever sobre 7 tipos de mulheres que um homem nunca deve se casar. Nós estaremos mostrando isso à luz da Bíblia, os perigos de um homem se casar com esse tipo de mulheres, ou dessas mulheres, esses tipos aí dessas mulheres que nós estamos mencionando. E nós vamos mostrar na Bíblia as várias mulheres que, na verdade, eram apaixonadas, eram mulheres sinceras. Porque você sabe que na história nós tínhamos mulheres que faziam os homens se derreterem aos seus pés, como a própria Cleópatra fazia isso. E qual é o poder feminino de uma mulher fazer o homem se derreter por ela? Eu vou mostrar na Bíblia isso. Então nós estaremos mostrando as mulheres bíblicas que, na verdade, manifestavam desejo pelo marido, elas procuravam o marido para fazer sexo. Tudo está na Bíblia, gente. Tem tudo na Bíblia. E, pastor Osiel Gomes, nós queremos agradecer a sua participação aqui, conversando com a comunhão, né, sobre o livro O Melhor do Sexo, que quebra o tabu em relação à religião e sexualidade. E nós agradecemos a sua participação aqui com a gente. Amém. Eu agradeço. E qualquer coisa nós estamos à disposição dos senhores. E louvamos a Deus pela revista Comunhão e rogamos ao Senhor que todos tenham sucesso e que as vidas dos casais sejam fortalecidas pela presença de Deus, mas também pelo sexo. A Bíblia diz lá em Tito 2,4, Paulo diz da seguinte maneira: as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem boas donas de casas, a serem boas instrutoras, mas também a serem boas esposas para com seu marido. Saber viver o melhor do sexo. Essa é a palavra bíblica. Gostou? Curtiu? Para este e outros conteúdos, acesse o nosso site comunhão.com.br e não deixe de seguir as nossas redes sociais. Até a próxima!